Abuso emocional é uma forma de abuso que deixa marcas na mulher profundas, causa dor, causa medo. No começo chega aquele homem encantador, aquele homem tão apaixonado que diz que ama a todo momento, dá flores, viagens, presentes, e a mulher vai se apaixonando cada vez mais. Isso já faz parte do abuso emocional. Por quê? Porque ele quer te viciar para que você fique aos pés dele e entregue a sua vida inteira para ele. Eu me lembro que no começo, sabe, era um mar de rosas, era presentes, viagens, e eu simplesmente fui me apaixonando, fui me entregando, contando as minhas vulnerabilidades, e isso aí durou anos. E eu comecei a acreditar que eu tinha encontrado, sabe, o príncipe encantado, porque era tudo muito perfeito. As minhas amigas, conhecidas, nossa, que homem maravilhoso que você conseguiu, Raquel. Você é uma mulher de sorte. Nossa, um desses não encontra em lugar nenhum. Só que eu não sabia o que estava por vir. Gente, deixa eu tirar a blusa aqui, porque tá um calor. Vocês podem até ver que o sol tá batendo um pouco aqui, né? Tirar essa blusa para poder conversar com vocês. Não, vocês não imaginam. Teve uma viagem que eu fiz, né? Uma viagem de carro. Foi meio distante, o quê? 15 horas de viagem. E quando a gente chegamos lá, simplesmente ele me ignorou. Simplesmente ele ficou sem falar comigo a viagem inteira. Passamos sexta, sábado, domingo nesse lugar maravilhoso, com muitas praias. E simplesmente ele me deixou do lado, ficou mexendo no celular e eu perguntava o que estava acontecendo e ele não falava. E eu achava tudo muito estranho. E eu sempre ali tentando descobrir o que estava acontecendo com aquele ser. Mas em momento nenhum ele me falou. E aquilo estava ficando cada dia muito estranho, porque a gente saímos de viagem, voltamos para casa e a pessoa continuou de cara virada para mim. Quer dizer, a pessoa estragou a viagem completamente. Por isso que eu sempre falo, os sinais, eles vêm. Nós mulheres, às vezes a gente consegue ver os sinais, mas a gente está tão apaixonada, tão iludida, que a gente acaba caindo. Quando pensa que não, a gente já tá ali no meio do ciclo. E o pior de tudo, que a gente quer continuar, porque é viciante, é a montanha russa de emoções. Um dia tá aquele homem apaixonado, dando presente, convidando pra ir almoçar, pra ir jantar, levando a gente nos melhores lugares. No outro dia, simplesmente ele vira a cara, fica distante, muitos humilham, muitos xingam, muitos fazem coisas absurdas. Aí a mulher fica sem entender nada. Por quê? Porque um dia ele é o príncipe encantado, no outro dia ele é um sapo. Porque, veja bem, se o abuso emocional começasse desde o começo e fosse só abuso emocional, se fosse brigas, contendas, xingamentos, humilhações, falta de respeito desde o começo, mulher nenhuma ficaria no ciclo. Apesar que tem algumas mulheres que são sempre muito maltratadas e elas continuam no ciclo. Só que vamos lá, se fosse tudo tão perfeito, ninguém sairia de um relacionamento. Mas é uma montanha russa de emoções, sabe? Aquela pessoa bipolar que um dia tá de um jeito, do outro dia tá do outro, e isso confunde a mente da mulher e vai adoecendo cada dia mais. Ah, mas os sinais vêm. No começo, olha só, eu fui, acho que foi no primeiro encontro, eu fui me encontrar, né, com um alecrim. Aí ele simplesmente abaixou a cabeça, tava tomando a cerveja, na época eu ainda bebia, ele tava tomando a cerveja e simplesmente ele abaixou a cabeça e ficou mexendo, sabe, no celular e me esqueceu. E eu achei aquilo estranho. Mas enfim, eu já tava tão apaixonada que eu simplesmente tava, não, isso vai passar. Teve outra ocasião também bem estranha, que eu saí com ele, a família dele toda, e a gente tava, né, ali, arrumando as coisas pra poder viajar. Só que simplesmente ele encostou na porta e ficou de cara fechada pra mim, de cara feia. E eu tava já morrendo de vergonha, porque assim, eu era nova ali na família, a família percebia, né, a família dele percebia que eu tava me sentindo mal pelas atitudes dele. Só que aí eu fiquei na minha quieta, cabisbaixa, e a minha autoestima começou, ó, a cair. Porque a nossa autoestima cai, a gente se sente diminuída, a gente se sente inferior a ele, né? Porque esse tipo de abusador, que no caso, o abuso emocional, que eu acho que é um dos piores que tem, é silencioso. Os sinais vão acontecendo aos poucos e a gente vai caindo. Quando pensa que não, a gente já tá afundada, a gente já tá apaixonada, iludida pelo aquele príncipe que vira sapo. Pois é, gente, os sinais começaram desde o começo. De virar a cara sem motivo nenhum, parar de conversar. No começo, a pessoa ficava o quê? Um dia sem conversar comigo, aí eu ia lá, tentava descobrir o que estava acontecendo, e chamava, e perguntava e questionava o que está acontecendo, a pessoa não falava.
Aí depois foi aumentando, o abuso, o ciclo foi aumentando, aí passou a ser 2 dias, já ficou uma semana, um mês sem falar comigo e eu sem saber de nada. Porque pra mim, ali, como eu não tinha sabedoria, pra mim era normal, aquilo ia passar e eu sempre batia na mesma tecla. Tá acontecendo alguma coisa? Tem algum problema? Eu fiz alguma coisa errada? Olha só como que é, né, abuso emocional. Nós mulheres sempre acham que a gente tá errada. Aí eu perguntava pra ele, eu fiz alguma coisa de errado? Eu fiz alguma coisa, fala, porque eu não aguento mais essa situação. E eu tava cada dia mais adoecendo. E ele simplesmente não falava. Tava tudo bom pra ele, né? Porque quem tava sofrendo era eu. Ele sabia a maldade que estava fazendo comigo. Mas, na realidade, eu sabia que aquilo ali não estava normal. Só que na minha cabeça, aquilo ia passar. E o tempo foi passando e as coisas foram piorando. Graças a Deus, ele nunca me bateu, ele não se alterava comigo, mas o silêncio estava me destruindo. Porque o abuso emocional, ele vem muito de tratamento de silêncio, sabe? A pessoa te ignora, a pessoa se afasta, a pessoa simplesmente não te valoriza, te diminui. E é uma coisa que começa assim, vir tão sutil que você não entende no começo. Aí vai aumentando os abusos, só que você já tá tão iludida, tão apaixonada pelo príncipe encantado, suposto príncipe encantado, que você simplesmente vai deixando levar. Aí você coloca na sua cabeça que não, as coisas vão mudar, vão melhorar, eu vou conversar com ele, as coisas vão melhorar, só que, gente, não melhora. Infelizmente não melhora. E o que acontece é que vai piorando cada dia mais. Nesse vídeo não vou conseguir falar tudo pra vocês, as ocasiões, os momentos mais difíceis, só que foram 11 anos. 11 anos da minha vida. Só que serviu pra mim crescer, pra mim amadurecer. E é isso. E o abuso, ele começa tão pequenininho e ele vai chegando a proporção tão grande que quando pensa que não, a gente já não consegue mais sair. A gente já tá presa ali, sabe? Presa, a gente já tá submissa a tantas coisas, já mostramos nossas vulnerabilidades, já conhecemos praticamente todos os defeitos do outro e a gente tá ali de braços atados, sabe? Sem conseguir sair do ciclo. Sair do abuso. Sim, sair do abuso é muito difícil. Na época, eu, fui casada há 11 anos com a pessoa, eu não trabalhava, eu só cuidava da casa. Lá, depois de 7, 8 anos, eu voltei a trabalhar, mas assim, não era nada tão fixo. E na época eu ganhava bem pouquinho. Então, assim, eu dependia dele, assim, praticamente 80%. Teve épocas que eu ficava sem trabalhar, aluguel ele que pagava, compra da casa, as contas, as viagens, tudo. Era tudo ele. E assim, eram tantas viagens, eu me sentia como uma princesa, uma rainha, porque eram muitas viagens, eram muitos restaurantes. Só que sempre o abuso tava ali no pacote, entendeu? Então por isso que a gente acaba caindo. Porque por mais que a gente vê os sinais, tem o pacote das flores, do eu te amo, as viagens, os restaurantes, os presentes. Então isso vem tudo embutido no pacote junto com o abuso. Foi difícil sair? Foi muito difícil sair. Quando eu cheguei num ponto, no fim, sabe assim, do poço mesmo, que eu vi que eu ia morrer. Porque eu emagreci muito, eu perdi acho que uns 6, 7 quilos mais ou menos. Eu fiquei muito magrinha, fiquei muito sofrida, eu chorava muito, eu andava muito ansiosa. Eu tava assim pisando em ovos, sabe? E ainda tentando mudar a pessoa. E eu lembro que eu orava muito. Eu orava demais pela pessoa, pra Deus mudar a pessoa. Só que eu não entendia que eu precisava orar por mim, pra Deus mudar o meu interior, pra mim conseguir sair daquele ciclo. E foi depois de muitas, muitas orações que eu decidi sair. Depois de 11 anos, quase 12 anos, eu, graças a Deus, falei, não, eu vou sair desse ciclo. Aí eu comecei a buscar conhecimento na internet, vídeos e mais vídeos, comecei a estudar, comecei a aprender sobre abuso psicológico, nunca passei abuso físico, nunca passei nenhuma agressão, não teve agressão. Foi o abuso emocional e dói tanto na alma que é pior do que um tapa na cara. É pior do que um tapa na cara. E quando eu vi, não chega, eu falei, não dá mais. Peguei e fui trabalhar de diarista. Na época, eu fazia 3 farmácias, juntava 3 farmácias por dia. E fui juntando meu dinheiro, juntando. Quando eu vi que eu tinha um valor ali, eu falei, não, agora tá na hora de eu sair. Só que depois que eu cheguei pra pessoa e falei que não dava mais, que a gente tinha que terminar aquele relacionamento, a pessoa duvidou. A pessoa não acreditou. Mas aí, depois eu fui pegar as caixas pra minha mudança e a pessoa viu que realmente eu tava decidida. Depois eu conto pra vocês a história mais detalhada. Mas assim, a atitude da pessoa foi estranha, não falou nada. Simplesmente a pessoa
aceitou. Até hoje eu não entendo muito bem, porque dizem que o abusador é, de certa forma, né, aquele que abusa, o abusador emocional, ele vai testando a gente, ele vai dando corda, como se a gente fosse um bonequinho de fantoche, sabe? Ele vai testando, vai dando corda, e a gente vai caindo, a gente vai se afundando, e aí a gente se lasca todinha, porque chega uma hora e a pessoa não acreditou que eu ia sair. Aí eu comecei a procurar casa, tudo quietinha, comecei a procurar casa pra me mudar. Mas assim, gente, eu não tinha esse sorriso no rosto, sabe? Eu tinha muita tristeza no olhar, eu tava muito magrinha, eu tava muito ansiosa, eu tava deprimida, eu comia muito, sabe? Comia muito, 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 a compulsão por comida, por doce, por chocolate. Mas assim, eu não engordava mais, porque eu tava muito magra mesmo, porque relacionamentos tóxicos, ele acaba muito com a gente, emagrece muito a gente, deixa a gente muito debilitada. Eu andava fraca, eu andava passando mal, sabe, com tontura. Eu trabalhava daquele jeito, com tontura, trabalhava com dor de cabeça, porque esse tipo de abuso, ele dá muita dor de cabeça, às vezes dá ânsia, dá tontura, e aí vem a baixa autoestima. A baixa autoestima, gente, uma mulher num relacionamento abusivo com baixo autoestima, ela fica muito vulnerável, ela se sente assim, sabe, no chão. Se sente um Zé Ninguém, e era assim que eu tava. E mesmo sem ter forças, eu fui orando a Deus, eu fui buscando a Deus, não foi fácil o processo. Quando eu decidi sair daquele relacionamento abusivo, simplesmente foi com oração, muita oração. Eu não busquei terapia, eu não busquei ajuda profissional de ninguém, foi só com Deus ali no meu quarto. Chegou um tempo que eu já tava sozinha no quarto, porque ele não ficava mais, porque eu coloquei pra correr do meu quarto. Eu queria tentar paz, mas não tinha mais paz naquele lugar. E não tinha como me curar naquele lugar. Quando eu tava nessa situação já, gente, triste, que eu tava muito magra, sofrendo muito, chorando muito, eu já tava assim, desacreditada da vida. Mas eu chorava, eu orava a Deus no meu quarto, falava, Deus, tem misericórdia de mim. Jesus, gente, o quarto rodava. O quarto rodava na minha cabeça, sabe? Eu vi a morte. Eu vi a morte na minha frente, porque além de eu estar tão magra, tão sem energia, tão fraca, tão de baixa autoestima, eu tava assim, eu me senti uma pena, sabe? Flutuando. Eu me senti uma pena. E era durante a noite que eu me apegava a Deus e orava, chorava. E falava, Jesus, eu não aguento mais viver nesse relacionamento, me ajuda, Jesus, abre as portas. Minha força, gente, minha fé estava pequenininha, do tamanho de um grão. Mas Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a minha fé ainda era bem pequenininha. Aí eu fui lutando, fui orando e buscando a Deus. E eu todas as noites falava, Jesus, eu não aguento mais. Jesus, tem misericórdia de mim. Eu pedia para Deus ter misericórdia de mim, gente, porque eu não aguentava mais viver naquela situação. Eu não suportava mais viver naquela situação. E foi quando eu consegui um apartamento que, assim, veio de repente, um apartamento, gente, que era do jeito que eu queria, do jeito que eu pedi a Deus. E mesmo fraquinha, magrinha, chorando, eu vim, sabe, conhecer esse local, essa localização, que era o meu sonho. Meu filho veio junto comigo. E aí nasceu uma esperança no meu coração. Nasceu uma esperança. Só que junto com aquela esperança, veio muito medo do novo, muito medo de recomeçar, muito medo de não ter condições, sabe, de sustentar, morar naquele lugar, porque assim, a única coisa que eu tinha, sabe, há 1 ano e meio atrás, era fé em Deus, a minha vida, meus filhos, meus 5 filhos, minha neta, era o que eu tinha, e fé, era o que eu tinha, dinheiro zero. Tinha economiazinha pequenininha guardada, mas eu falei, não, agora tá na hora de eu sair, tá na hora de eu me libertar. Eu falei, em nome de Jesus, eu vou sair desse relacionamento. Aí eu fui, visitei o apartamento, gostei, amei o lugar, falei, opa, tá oportunidade. Gente, o momento da despedida doeu. Doeu porque eu chorei muito, ele também chorou. E assim, vocês podem até me julgar. Eu quis dar o último abraço e eu chamei ele, falei, eu tô indo embora, me dá um abraço. E aí eu despedacei. Eu chorei, e ele chorou também, e ele se afastava, eu puxava ele me puxava, e aquela coisa, gente, é muito louco, vocês não fazem ideia como que é viver num relacionamento abusivo, onde você sofre, onde você chora, onde você rasteja pelo amor do outro.
e no outro dia você tá feliz, você tá amando, você tá sendo amada, você tá sendo levada para viagens incríveis, sabe? Aquela montanha russa, aquilo tudo caiu sobre a minha cabeça. Foi muito difícil a despedida, também a despedida do cachorro, né, que a gente tinha, que era muito fofo, e foi triste, foi angustiante, e enfim, para a honra e a glória do Espírito Santo, que foi ele que me ajudou a sair, eu consegui sair. Hoje eu tô prosseguindo, né, minha vida com esperança, fé, amor. Continuo minhas orações, porque eu ainda tô no processo de cura. Ainda não fui curada, não. Eu acho que a gente nunca é curada 100%, mas eu tô no processo de cura. Eu tô me reerguendo, né? Cuidando da minha casa, cuidando de mim, sabe? Da minha autoestima, já melhorei bastante, já ganhei os quilinhos que eu precisava, que eu tava muito magrinha. Vocês podem ver aí nos meus shorts, né? Que eu sou bem magrinha, só que eu estive muito mais magra. Agora eu tô recuperando, fazendo atividade física pra ganhar um pouquinho de massa muscular pra mim, né? Me fortalecer, porque quando a gente passa dos 40, a gente tem que ter massa magra no corpo. E eu tô aqui. Pra honra e a glória do Espírito Santo de Deus, foi quem me ajudou. Meus filhos também me ajudaram, conversando comigo. Nunca fui muito de conversar com amigos, com vizinhos, não. Eu sofri ali no particular do meu quarto, dividindo, compartilhando com a minha família. E mesmo eu sabendo que eu tava num relacionamento terrível, mas que eu achava que eu amava a pessoa, eu sofri muito. Eu sofri muito. E vou falar uma coisa pra vocês. Se você, mulher, tá no relacionamento abusivo, é difícil. Vai começar a aparecer os sinais, fica atenta aos sinais, fica atenta, porque, olha, falta de respeito, traições, humilhações, críticas, virar a cara sem motivo nenhum, parar de falar, te maltratar na frente das pessoas, sabe? Virar a cara do nada, sair do quarto e dormir na sala. São sinais que a mulher tem que ficar atenta. Na rua ficar olhando outras mulheres. Gente, tem muitos sinais. Eu vou fazer outro vídeo em breve sobre sinais de relacionamento abusivo, tóxico, que vem seguido desse abuso emocional que é terrível. Mas fiquem de olho nos shorts que tá, ó, top, tá da hora, tá top, tá da hora. E hoje eu me sinto liberta e rica. Liberta porque o Espírito Santo de Deus tá me libertando a cada dia. Eu tô me sentindo cada dia mais curada e rica. Por que rica? Porque eu tenho saúde, tenho Jesus na minha vida, tenho os meus filhos, meus 5 filhos, minha filha, meus 4 filhos homem, tenho minha netinha. Então assim, eu sou rica de saúde, eu sou rica do amor de Deus na minha vida, então eu sou liberta e rica. E você, mulher, que tá passando por um relacionamento abusivo, esse abuso emocional, isso tudo que machuca muito a mulher, eu tenho coisa pra te falar. Você vai conseguir sair. Começa a observar os sinais. Siga a gente aí, vai vendo os sinais de abuso emocional, vai vendo os sinais que você vai se conscientizar, vai buscar conhecimento, você vai conseguir falar, não, eu não quero mais viver essa vida pra mim, você vai conseguir sair sim desse relacionamento abusivo. Tenha fé em Deus, acredite no propósito, acredite em você, acredite no Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele sim pode tirar a gente desse relacionamento. Porque no começo, a gente simplesmente não sabe o que está acontecendo. A gente é tipo, sabe, enganada, iludida, porque chega o príncipe encantado no cavalo branco, aquele homem maravilhoso, aquele homem divino, nossa, suas amigas vai falar, nossa, que homem especial, que homem maravilhoso. Só que depois ele vira um sapo. Toma cuidado, mulher. Fica de olho nos primeiros sinais e procure a sua libertação a partir dos primeiros sinais. Deixa passar anos, não. Tem mulheres que ficam anos em relacionamento tóxico. Tem mulheres que morrem. Portanto, gente, busque força no Espírito Santo. É o nosso melhor companheiro. Se você precisar buscar ajuda psicológica, ajuda, terapia, alguma psicóloga, seja lá o que for, ajuda. Busque, mas de mim, eu não precisei, porque eu me apeguei tanto ao Espírito Santo de Deus que ele me tirou daquela situação. Mas também não ia adiantar só eu orar a Deus, eu tinha que fazer a minha parte, eu tinha que falar não, eu tinha que reconhecer onde eu estava, eu tinha que reconhecer que aquilo era abusivo para mim conseguir sair.
Então a primeira coisa que eu fiz foi reconhecer, não, isso não é pra mim. Não aceito mais isso. Aí comecei a orar a Deus, comecei a buscar a Deus, e as coisas foi fluindo, Deus foi abrindo meu coração, abrindo a minha mente, e o Espírito Santo de Deus foi me ensinando e me moldando a recomeçar. Deu medo? Deu. Recomeço é difícil, mas vou fazer um vídeo pra vocês sobre o recomeço depois do abuso emocional. E eu sei que vocês vão amar. Beijos. Eu sou a Kel. Se inscreva, deixe seu like e nos siga. Beijo, meninas.